de instantes começará o painel O Dia Seguinte, como calcular a indenização por término contratual. Quais são as principais metodologias de cálculo de indenizações por término antecipado de contratos de PPP em uso na América Latina e no Caribe. Conheça os impactos de cada abordagem do ponto de vista de viabilidade, sustentabilidade e qualidade dos projetos. O moderador será o especialista sênior em gestão de conhecimento em PPP do BID, José Ditani. Olá, que tal? Bem-vindos a este primeiro... Bem-vindos a este primeiro painel desta 9ª edição de PPPs Américas, que é o evento mais importante em termos de APPs na América Latina, patrocinado pelo grupo do BID, em coordenação com o PPP. Nós temos a oportunidade de proporcionar informação de primeira mão de especialistas não apenas da região, mas de toda a América Latina e do mundo em termos de PPPs e que nós vamos ter durante o PPP Américas. Meu nome é José Ditani, sou especialista sênior em questões de gestão do conhecimento e capacitação do BID em termos de APPs. Sou responsabilidade pela elaboração e componentes iniciais de soluções para APPs e gostaria de dar-lhes as cordiais boas-vindas a este espaço dentro do Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, Brasil. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante de grande relevância, como calcular a compensação por rescisão antecipada de contratos. E nós temos 4 panelistas de luxo, Roger Virgílio Lopes, representante chefe de Departamento de Infraestrutura e Energia em Machado Meyer e contratos em setores regulados. Tem um mestrado em Direito Comercial e doutoramento em Direito por parte da Universidade da Virgínia. E é professor do Instituto INSPER, além de autor de livros e artigos sobre infraestrutura e energia. Patrício Abal é associado em desenvolvimento de projetos e financiamento na Clifford Chance. Está atualmente em São Paulo e aconselha investidores e outros players em energia, infraestrutura, mineração e indústria na América Latina. Ele tem o título de advogado da Universidade Católica Argentina e um mestrado na avaliação de projetos no Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Tem um mestrado em finanças corporativas e um mestrado em lei da Georgetown University. Também Marco Aurélio Barcelos, diretor-geral da Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias. Foi conselheiro da Presidência da República e secretário de Infraestrutura para o Estado de Minas Gerais. Ele tem um PhD em Direito da Universidade de São Paulo, mestrado da University College e mestrado também em Lei da Universidade Federal de Minas Gerais. Também Roberto Longman, subsecretário sobre PPPs, consultor na Subsecretaria de Parcerias do Estado de São Paulo. Ele tem uma licença em administração, focando em controladoria e finança. Damos as cordiais boas-vindas e agradecemos de antemão pela informação que vão compartilhar neste momento. Hoje vamos falar a respeito de como calcular a compensação na rescisão antecipada de contratos, que é um tema muito importante em PPPs e, sobretudo, os contratos que foram celebrados nos anos 90 estão chegando a seu fim e estão também dando aso a esse tipo de rescisões ou terminações. E a terminação ou rescisão antecipado é de grande interesse. É preciso contemplar uma série de atores, no que eu denomino uma fórmula de 333, onde eu aprendi este tema. E é basicamente o seguinte, consiste o primeiro 3 comporta as 3 versões pelas quais nós podemos ter essa rescisão por culpa do setor público, do setor privado ou por
causas de força maior. No setor público pode haver incumprimento, ações políticas ou alguma outra razão determinada pelo setor público. No setor privado, por causa de punições, falta de cumprimentos objetivos, resultados operacionais baixos e por causa de força maior, eventos que são imprevisíveis e que não permitem que o projeto continue. O segundo ponto são os atores que intervêm, atores principais no setor público, já que qualquer cálculo de pagamento que tenha que se levar a cabo inclui desembolso por parte do Tesouro. Portanto, isso tem impacto sobre o orçamento. O setor privado, os bancos que estão interessados na recuperação dos recursos e recuperação do equity, do investimento que fizeram no projeto. E também por parte dos usuários. As regras de indenização podem determinar os incentivos para que as partes possam preservar a qualidade e a eficácia do projeto ou determinar o pagamento do mesmo. E, por fim, as três maneiras mais comuns que temos na América Latina, outras, as três razões é como resolver ou calcular esta compensação, que é o valor contábil, que toma como referência para o cálculo a restituição e a compensação do valor contábil dos investimentos, menos a depreciação dos ativos, o baseado no financiamento, que é orientado para o financiamento do projeto e que tem como referência o saldo não pago e que tem que ser pago sobre as dívidas do projeto, e o valor do mercado, que toma como referência o montante que um novo contratista na PPP está disposto a pagar se voltarmos a licitar o contrato. Mais informações podem ser encontradas na publicação que foi elaborada para este evento, denominada As Regras de Terminação de Contratos PPPs e as Consequências para a Viabilidade de Projetos Desenvolvidos pelo BID. É esta conversa que vamos ter no dia de hoje. E sem mais delongas, eu gostaria de começar fazendo perguntas a nossos panelistas do dia de hoje sobre este interessante tema. E eu gostaria de começar com Virgílio. Virgílio, eu gostaria de perguntar... Podem contribuir ou inversamente prejudicar a financiabilidade dos projetos de concessão, sobretudo na lógica do Project Finance, que é a modalidade predominante no setor da infraestrutura. Bom dia a todos, muito obrigado ao BID aqui pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado, Itani, pela coordenação, moderação aqui e pela pergunta. Bem, a viabilização de projetos de infraestrutura em todo o mundo depende do financiamento, em geral, do Project Finance. E a viabilização do Project Finance, ela depende de um bom pacote de garantias e uma estrutura que mitigue os riscos do projeto. Sem isso, não há financiamento. Pois bem, num projeto de infraestrutura que siga uma lógica mais privada, fora do regime de concessões, o financiador ele pode ter no seu pacote de garantias não só as receitas, mas, se essas receitas forem frustradas por conta do insucesso do projeto, ele pode contar com os ativos, seja para realocá-los a um outro projeto, seja para vender esses ativos em execução das garantias, de forma a reaver o saldo devedor do seu crédito. No entanto, no regime das concessões, terminado o contrato de concessão antecipadamente, as receitas são interrompidas, são frustradas, e os ativos, em geral, eles revertem ao poder público. Então, o financiador não pode contar com esses ativos no seu pacote de garantias. Nesse caso de término antecipado, o que resta aos financiadores é o direito, eventualmente a garantia que esse financiador vai ter sobre a indenização que o concessionário faça jus do poder público pelos investimentos realizados e não amortizados nos ativos revertidos ao poder público. No entanto, se o contrato de concessão não traz um critério claro e objetivo de pagamento dessa indenização, se esses critérios são incertos, duvidosos, se o prazo de pagamento é obscuro, o financiador não pode contar com essa indenização como algo capaz de mitigar o risco de término antecipado do contrato, o risco de insucesso do projeto. Resultado, o financiador vai exigir garantias corporativas.
No Brasil, por exemplo, e falando de bancos estatais, como o BNDES, Banco do Nordeste, eles vão exigir uma garantia, uma fiança bancária de bancos comerciais, que, por sua vez, nesse contexto, vão exigir as garantias corporativas dos patrocinadores financiadores do projeto. O problema é que o universo de investidores capaz de oferecer essas garantias corporativas é muito menor. Existem investidores, patrocinadores que não podem dar essas garantias, tipicamente é o caso de fundos de private equity, fundos de pensão, e aqueles que, em teoria, podem dar essa garantia, muitas vezes não conseguem assumir esse ônus, esse custo, sobretudo em projetos de maior envergadura. Imaginem, por exemplo, projetos de 2, 3 bilhões de dólares, como nós vemos hoje no Brasil, projetos ferroviários, metroviários, para citar alguns exemplos. Quantos investidores são capazes de dar uma garantia corporativa nessa magnitude? Conclusão, uma boa estrutura de legal e contratual que dê segurança ao pagamento da indenização, com uma quantificação objetiva e prazo certo de pagamento, é fundamental para viabilizar o Project Finance non-recourse ou limited recourse e assim abrir o leque para uma maior gama de investidores e para uma melhor atração de financiamentos para o setor de infraestrutura de qualquer país. Muito obrigado, Virgílio. E agora, Patrício, tomando em conta o que... Taking into consideration what Virgilio mentioned, if indemnization considered non-amortized amount and depreciated. O que estamos deixando de lado e que impacto isso pode ter do ponto de vista de Project Finance, como dizia? Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no coração do Estado de São Paulo. O tema é a questão da terminação antecipada. É importante destacar que não há uma fórmula única. É preciso levar em conta o princípio da bancabilidade e levar em conta o que foi acordado. O que nós temos que levar em conta? Nós deixamos de lado algo que faz parte de qualquer projeto de Project Finance. Nós temos que ter um projeto de brownfield, de greenfield e brownfield, o que é dívida para mitigar, por exemplo, o risco de ramp-up, margem de contrato de construção, o que pode ser justificado no caso do contrato intercompany, a relação com Project Finance. Nós temos que ter a questão do dimensionamento da dívida e também é preciso que o contrato seja objeto de escrutínio. No Brasil, em especial, embora na minha experiência nós temos a outorga, concessões bancárias e custo das transações, contingências não usadas, mas desembolsadas, e o bônus aos contratistas, e foram desembolsados porque isso o permite. Esses montantes, na totalidade, deve haver mais, podem terminar representando uma porcentagem importante do aspecto financeiro do Project Finance. No contexto de estruturação, não incluir o valor não amortizado. Isso nós chamamos de soft project costs. Na compensação por terminação antecipada pode ter consequências adversas no dimensionamento da dívida e, portanto, no equity e, portanto, também na taxa de retorno do projeto e, finalmente, por preço final cobrado do ativo. Pelo ativo. Então, nós temos o princípio de cobertura do montante e, com isso, nós evitamos o efeito adverso no dimensionamento na dívida. Naturalmente, nós temos outros temas. Nós temos também a questão do diferível, custos de ruptura, mas esses são temas de outro painel e de outra discussão. Muito obrigado, Patrício. Muito interessante o que você mencionou. Existe hoje no Brasil o tema das There is the issue of rebidding.
which are the main issue involving the indemnification for assets, both in quantification and time of payment. Should you terminate a concession? And is bidding relevant for the reality in Latin America? This is something I didn't contemplate in my 333 definition. Já pode começar dizendo que a relicitação é uma quarta hipótese de extinção antecipada dos contratos. E ela se dá por um acordo entre as partes. Todavia, a relicitação, ela suscita algumas reflexões, algumas discussões. A primeira delas é a possibilidade do comportamento oportunista do concessionário, que significa que o concessionário faz investimentos vultosos ou ele tem um comportamento aventureiro na licitação e depois ele joga a toalha. Depois ele pede para sair, esperando ter a indenização por todos os ativos, por todos os investimentos feitos. Essa primeira questão, ela é endereçada na legislação brasileira. A legislação brasileira é de 2017, ela é recente e a experiência da relicitação ainda está em curso aqui no país. Mas qual é o endereçamento dado pela legislação? A devolução ela não é um direito, chamemos assim, garantido ao concessionário. Há um ônus argumentativo que precisa ser demonstrado no âmbito de um processo e esse ônus argumentativo significa que o concessionário, aliás, as partes, porque o poder concedente também precisa estar convencido de tanto, as partes têm de demonstrar que o contrato não deu certo, que é melhor que haja a ruptura contratual do que a continuidade daquele arranjo, até porque lá na ponta quem está sendo prejudicado é o usuário que não está recebendo o serviço adequado. Essa é a primeira questão. Dada essa questão, inclusive, isso está hoje sub judice, isso está hoje em avaliação pelo Tribunal de Contas da União, qual seria o melhor meio, melhor modelo, a melhor metodologia de indenização do ativo? É, como você mencionou, José, o aspecto contábil, o aspecto econômico. Há quem defenda que haveria de ser aplicado o aspecto econômico na indenização exatamente para se evitar o comportamento oportunista, uma vez que poderia ser o caso de o concessionário inflar os investimentos esperando a indenização por meio da desistência do contrato. Eu entendo que não é nenhum e não necessariamente outro, depende do contexto. Creio que para os contratos que, no caso específico da realidade brasileira, tenham sido celebrados antes da legislação, eles não sabiam, não podiam contar com a hipótese da devolução. Então, é improvável acreditar que teria havido um comportamento oportuno e uma inflação do investimento. Para esses contratos anteriores à lei, aplicar-se-ia o modelo da indenização lastreada na metodologia contábil. E doravante, daqui em diante, uma vez estabelecida a legislação e os contratos poderiam reforçar essa metodologia, se aplicaria a metodologia de indenização pelo valor econômico daquele ativo. Dois últimos aspectos da relicitação que merecem uma ponderação, que merecem registro. Aliás, só ressaltando, qual é a razão de ser da relicitação? É de uma constatação prática, de uma constatação pragmática, qual seja, os contratos falham. Os contratos podem não dar certo. E é melhor realmente que se volte à prancheta com aquele ativo. Dado isso, como se calcular a indenização? A legislação brasileira trouxe a possibilidade de a indenização ser calculada no curso da relicitação, durante um período de transição e submetida à arbitragem. O que é um aspecto positivo porque dá celeridade e dá maior legitimação para a apuração dos haveres e deveres, sabendo que eu posso, inclusive, promover compensação entre ativos e passivos, entre multas e haveres e indenizações, compensações ao concessionário. E um último aspecto, um último registro, é que a legislação brasileira, ela também permite que o pagamento em si do valor seja feito pelo novo licitante, seja feito pelo novo empreendedor, uma vez que a relicitação, como o próprio nome diz, ela pressupõe a retirada daquele empreendedor mal sucedido e a realização de uma nova licitação, de um novo contrato para o empreendedor, inclusive em condições diferentes daquela original e que faria aí sim o pagamento liquidando toda a operação. Muito obrigado, Marco Aurélio. Agora, Roberto, falando disto mesmo, das devoluções amigáveis, quais as evoluções regulatórias que o governo de São Paulo realizou em seus contratos de concessões de PPP no âmbito de reação amigável e na quantificação de indemnização? Nitane, acho que o pessoal falou bem aqui, cada vez mais a gente tem uma necessidade de ter os contratos
muito claros, né, bem definidos. Isso que faz diferença. Ou seja, a estrutura regulatória do contrato, da concessão, ela tem que estar muito clara e definida. Isso faz diferença para o proponente, o interessado, o concessionário, que vai fazer suas avaliações em cima de bases, né, de um contrato claro, de formas claras de indenização, assim como do financiador, que também vai ter essa capacidade de avaliação de risco, né, como é que aquele contrato está se dando. Então, o governo de São Paulo, historicamente, ele traz inovações regulatórias nos contratos de concessões e PPPs, e nessa gestão não foi diferente. Né? A gente teve inovações importantes da delimitação e da clara e objetiva dos eventos, quais eventos levam à extinção antecipada do contrato. Né? Assim como a forma de cálculo de cada evento desse, porque você tem vários eventos, e esses eventos eles têm forma de cálculos, no nosso entendimento, diferentes, né? Mas sendo sempre objetivas, inclusive uma forma de cálculo de lucros cessantes, que a gente adicionou no contrato. Isso tem uma inovação que o governo de São Paulo traz nos últimos contratos de concessões. Assim como a ordem de priorização. Esse é um ponto que o Vigílio comentou, né, a gente já, nas nossas discussões, quando o financiador ele vai reaver aquele valor. Então, o governo de São Paulo ele trabalha para dar essa condição de avaliação dos financiadores e dos concessionários, né? Só para mencionar, por exemplo, nessa estrutura de priorização dos descontos, das ordens de descontos, numa estrutura de extinção antecipada, o governo de São Paulo ele trabalha com, primeiro, a cobertura de seguros. Você tem um desconto da cobertura de seguros que já são pagos, né, em função daquela extinção. Depois, esse saldo ele vem para o devedor, para os financiadores, e existe a possibilidade, inclusive, do pagamento direto do poder concedente ao financiador. Isso também foi inovação do governo de São Paulo, assim como o acordo tripartite, que permite o financiador acompanhar muito de perto o processo e até fazer um step-in em caso de necessidade, né, de não competência ou não capacidade do concessionário continuar com aquele processo. Então, com relação às extinções amigáveis, né, o governo de São Paulo, além da relicitação, como comentou o Marco Aurélio, o governo de São Paulo ele trabalha há bastante tempo já com os contratos prevêem a rescisão amigável. Isso também é uma inovação do governo de São Paulo, está na lei desde 92 aqui em São Paulo. E a gente tem, além disso, o way-out, a capacidade de way-out. Tem duas formas de way-out, talvez, dependendo do contrato, mais de duas, mas das principais seria o caso fortuito e força maior, ou por não obtenção do financiamento de longo prazo. Isso veio muito aí de encontro com o momento da Lava Jato, né? Pós-Lava Jato, os contratos não tiveram capacidade de financiamento, o governo de São Paulo se antecipou e já colocou isso dentro do contrato. Se em 24 meses não tiver uma capacidade, o concessionário não tiver uma capacidade de atrair esse financiamento de longo prazo, existe a possibilidade de um way-out do contrato, inclusive de forma amigável. Então, isso, assim, todo o processo de indenização, se a gente utilizar a metodologia, a gente trabalha com a metodologia de investimentos não amortizados, assim como a outorga não amortizada, né? E para alguns casos, também, como o caso da encampação, há o lucro cessante, já indicando o valor, né? Como é que vai ser calculado esse lucro cessante. Isso dá muita tranquilidade, tanto para o concessionário quanto para o financiador do projeto. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Muito interessante o que você está falando e da inovação que tem em São Paulo. Patrício, tomando em conta isto que estávamos comentando. Levando em conta o que estávamos comentando, do ponto de vista de Project Finance, quais são as considerações comuns a respeito do período estabelecido pelos contratos para o cálculo do pagamento ou da compensação por rescisão antecipada? É um tema extremamente importante, a estruturação. É importante o contexto onde se dá a transação. Por exemplo, em declive, por parte da atividade da autoridade concessionária aos credores, é possível que os credores, dependendo do caso, optem
por conseguir grande parte dos fundos e que pago o PEX, e como complemento dessa liquidez, no caso concreto do projeto, nós temos que levar em conta o serviço da dívida. Ora bem, passo seguinte, assumindo a terminação, foi consensuada e decretada por um juiz arbitral, aí o contexto muda, não há mais contrato, não há mais receitas. Então, nós devemos proceder ao pagamento o quanto antes. Em nossa experiência, as causas que vemos como dilatórias para o pagamento é o seguinte, e eu gostaria de dar algumas ideias para pensar em reduzir os prazos. Por exemplo, erros aspectos judiciais necessários para a liquidação do montante. É preciso pensar em multas regulatórias e montantes que o Estado pode considerar necessários para a reparação e a terminação e a reparação do ativo. Para evitar ou mitigar isso e proceder rapidamente com o pagamento, que é fundamental para os financistas, mais uma vez, podemos pensar na liquidez que outorga e alguma reserva operacional que tenha o concessionário dentro da concessão, ou seja, fora do alcance dos credores. Outro tema, como eu falei recentemente, é o pagamento pelos seguros. Geralmente, a gente reduz a compensação de terminação pelo montante pago pelas seguradoras. Então, para evitar ou mitigar a demora e proceder ao pagamento do montante, a autoridade concedente poderia ser considerada como beneficiária das apólices. Assim, a autoridade faz o pagamento e depois cobra das seguradoras. E depois nós temos os atos administrativos ou legislativos para apropriação de fundo. Aqui o tema é um pouco mais sensível, depende um pouco de cada jurisdição, mas temos o denominador comum do uso de reservas orçamentárias, o que é um tema sensível politicamente. E também é preciso considerar que o pagamento não seja feito de uma única vez, e sim em parcelas. Em caso de projetos muito grandes, o governo não tem a capacidade de pagar de uma vez só. Isso é produto de atos administrativos ou legislativos para apropriação de fundos, mas isso deveria estar pactado no contrato. O contrato também deveria dispor se vão respeitar a amortização programada e o juro também acordado no financiamento. Pode ser que a taxa de juros seja menor do que a acordada no documento de financiação, no financiamento. Então, como eu indiquei anteriormente, não há uma forma correta de estruturar esses temas. O importante é a previsibilidade, levando em conta a questão da bancabilidade e, em seguida, respeitar o que foi escrito e acordado. Muito obrigado, Patrício. O que você comentou, que é muito importante, que deve estar adequado à legislação de cada país, não há uma fórmula geral. Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar, agora de outra perspectiva, quais são as evoluções regulatórias que realizou em seus contratos de concessão PPP em caso de caducidade, né? E como seria a quantificação da indemnização nessa modalidade de extinção. Maravilha, Tânia. Acho que é bom a gente mencionar que esse é um dos eventos mais danosos, eu acho que para todos os entes, né? Todos os interessados. A caducidade, em especial para a sociedade, né? Porque você está ali, o serviço que deveria estar sendo oferecido, ele simplesmente está sendo mal oferecido ou não está sendo oferecido. E isso é muito danoso, também é danoso, obviamente, para o concessionário, para o financiador e para o poder concedente, que tem um problema nas mãos da política pública que ele desenvolveu. Então, dentro do Estado de São Paulo, acho que o acordo tripartite que eu mencionei anteriormente é uma tentativa de facilitar ou de evitar essa questão da caducidade, porque você tem um acompanhamento muito mais próximo, né, do financiador, caso acionado o mecanismo, e antes de chegar no momento necessário de caducidade, isso pode ser, o financiador ele pode fazer um step-in, pode fazer uma estrutura que tenha um entendimento ali entre o governo, o financiador e o concessionário, para tentar resolver o problema sem dar a caducidade. Com relação à caducidade, mais uma vez,
com relação à metodologia de cálculo, né, eu acho que ela tem que estar muito clara, independente de qual seja, né, e aí tem diversas formas de ser feita, ela tem que estar clara. Isso é o mais importante para a avaliação tanto do concessionário quanto do financiador. E aqui no governo de São Paulo a gente tem trabalhado isso de forma bem estruturada. Nesse formato, eu tinha mencionado anteriormente, né, que os investimentos e a outorga fixa, somada à outorga fixa, são diminuídos das parcelas já amortizadas, eles fazem parte da indenização. No caso da caducidade, o entendimento do Estado é que não faz sentido devolver, né, o prêmio que foi pago pelo aquele ativo, que seria exatamente a outorga fixa. Assim como a ordem dos descontos, eles também têm uma inversão, ou seja, os descontos naturais das outras eventos de extinção, eles primeiro iniciam pela cobertura do seguro, passa para o saldo devedor dos financiadores, multas e danos materiais causados pelo concessionário ao poder concedente. No caso da caducidade, a gente tem uma inversão e as multas e os danos materiais, né, ao poder concedente, eles ficam primeiro do que o saldo devedor, devido a entendimentos tanto da nossa Procuradoria quanto internos, que o risco, né, da não execução daquele contrato também faz parte do risco do financiamento e do privado de execução. Então, eu acho que mais uma vez, o contrato ele tem que estar de forma clara, objetiva e pré-definir como é que será essa metodologia. Além disso, das multas, eu acho que assim, esse é um ponto importante, as multas, ou seja, qual será esse valor de multa? Isso também tem que estar definido, pré-definido, ou seja, em caso de caducidade, qual é a multa que será aplicada. Isso dá um conforto enorme para os financiadores serem capazes de avaliar no último nível qual é a capacidade e qual é o risco que ele está tendo naquele contrato. Então, todo o seu trabalho do governo de São Paulo para dar mais bancabilidade e atrair investidores internacionais, como a gente tem feito, né, nos nossos contratos. Muito obrigado, Roberto. Muito interessante. E agora, Marco Aurélio. O Brasil testemunhou recentemente questões atinentes à indemnização de ativos em fase de extinção promovida pelo poder público, que eu acho que a experiência disso seria interessante para outros países da região. O que as regras de indenização nesses casos podem sinalizar em termos de segurança jurídica aqui no Brasil? Obrigado, José. Na minha primeira intervenção, nós falávamos aqui sobre o receio de comportamento oportunista da concessionária. E a verdade é que, em relação aos projetos de PPP e concessão, todos os empreendimentos eles são vulneráveis ao comportamento oportunista dos políticos. E a nossa legislação tentou trazer alguma proteção contra esse tipo de incursão. Qual é esse tipo de incursão? A expropriação, a retirada do ativo uma vez os investimentos sendo realizados. E a proteção dada pela legislação se traduz no procedimento que nós chamamos aqui no Brasil de encampação. Existem 3 requisitos para que a encampação ela possa ocorrer. Primeiro, o gestor público, o governante, ele tem que alegar o interesse público. Essa é uma proteção de baixa força, de baixa capacidade, porque o interesse público ele comporta uma série de narrativas. A segunda proteção, é necessário que haja uma autorização legislativa. Ou seja, é necessário se perguntar aos representantes do povo se aquele ativo deve ou não deixar de existir, se é possível ou não a sua retomada abrupta, surpreendentemente, junto àquele empreendedor. No caso que nós estamos tratando, foi de um município, vou me permitir dizer, foi no município do Rio de Janeiro, por uma concessão de rodovia municipal, e o gestor, à época, conseguiu essa autorização legislativa, até porque no âmbito municipal é menos custoso esse tipo de pronunciamento, esse tipo de medida legislativa do que, por exemplo, no âmbito federal, em que você tem uma multiplicidade muito maior de legisladores. Portanto, o gestor público à época conseguiu o cumprimento do segundo requisito legal, qual seja a autorização legislativa. Fica faltando, de acordo com a lei brasileira, o terceiro requisito para essa expropriação, para a encampação, que é o pagamento de indenização prévia. E aqui houve um ruído grave em relação a esse episódio da linha amarela no município do Rio de Janeiro. Foram oferecidos, a título de indenização, imóveis da prefeitura, alguns deles, inclusive,
afetados, ou seja, imóveis em que havia o funcionamento de departamentos públicos da municipalidade. Eram imóveis desprovidos de qualquer liquidez. O que aconteceu no caso brasileiro? Foi, evidentemente, provocado o Poder Judiciário para se pronunciar. E a gente pode dizer que até então o Judiciário tem cumprido com a expectativa que a legislação impôs, de que a indenização fosse prévia e não que se oferecessem alguns cacarecos, que se oferecessem alguns ativos sem nenhuma liquidez para preencher esse suposto terceiro requisito que é o estabelecido na legislação. Houve mais de 20 ações judiciais impetradas pela concessionária, a BCR também foi uma das atuantes nos processos. Apenas uma decisão judicial foi desfavorável à concessionária. E a verdade é que hoje o assunto está pautado na Suprema Corte Brasileira. Houve a celebração de um acordo estimulado pelo presidente da Corte. A concessionária se dispôs a dar seguimento, a seguir no ativo, reduzindo pela metade a tarifa, até que se fizessem as apurações do quanto devido, o que seria feito por meio de uma perícia. Nós estamos on hold, nós estamos aguardando os desdobramentos desse caso, uma vez que essa apuração dos haveres e deveres seja finalmente efetivada, para se avaliar se a Suprema Corte vai ou não reconhecer a legalidade dessa medida perpetrada pela Prefeitura do município. Qual que é o resumo da ópera, José? A encampação, a expropriação, ela é talvez, Roberto, me permita aqui discordar de você, a mais drástica, a mais grave forma de extinção antecipada, porque ela gera um ruído grave em relação à segurança jurídica, em relação à disposição, à amistosidade de um determinado país para realizar investimentos. E, portanto, os requisitos que são colocados na lei e a indenização precisam fortemente ser observados. Muito obrigado, Marco Aurélio. Eu acho que esta é uma temática muito interessante, pelo tempo vou fazer a última pergunta para nos convidado, Virgílio, que referente também a algumas questões da lei, que ainda a lei pode trazer desde logo alguns princípios, normas gerais em matéria de indenização pelo término antecipado de concessões. Muitas vezes o contrato de concessão poderá detalhar, mediante a estruturação do mesmo e a modelagem, quais são as condições. Com relação a essa estruturação, quais seriam então as melhores práticas no tocante à indenização pelo término antecipado da concessão, visando justamente viabilizar esse financiamento ao menor custo para os empreendedores e, em última instância, para o poder público e usuários? Muito bem. Primeiro, queria agradecer aqui meus colegas que já contribuíram muito para a resposta a essas questões. Inclusive, parabenizar o Estado de São Paulo, que tem sido um pioneiro na disseminação de melhores práticas. Basta citar, por exemplo, o caso do acordo tripartite, que internacionalmente é chamado de Direct Agreement, né? E muito contribui para trazer maior clareza a esses temas, né? Mas eu gostaria de trazer aqui 6 recomendações de melhores práticas que podem vir em alguma medida na própria lei, mas em maior medida nos contratos de concessão ou até mesmo no acordo tripartite, né? O primeiro ponto dessas 6 recomendações, obviamente, é que o critério de indenização ele seja o mais claro e objetivo possível para, com isso, se evitar espaço para discussão, para litígio. Se o critério for realmente objetivo, não haverá necessidade de um processo arbitral, judicial ou mesmo administrativo para liquidação desse valor. Um mero cálculo aritmético poderia dar conta disso. Isso, obviamente, vai contribuir para um pagamento mais célere e para uma maior previsibilidade dessa indenização em prol do concessionário, do investidor privado e, sobretudo, do financiador, a quem interessa muito o valor dessa indenização. Segundo, nesse critério, idealmente, isso a gente encontra na prática de muitos países, é possível que o contrato já estabeleça que, em qualquer hipótese, o valor da indenização não deverá ser inferior ao saldo devedor da dívida. Obviamente que, para que isso seja viável, o contrato de concessão vai estabelecer
que esse financiamento, as condições do financiamento têm que ser submetidas, aprovadas ou levadas ao conhecimento do poder concedente, ou tem que se orientar por determinados parâmetros dentro do contrato de concessão. Mas seria, na perspectiva do financiamento da atração do Project Finance Non-Recourse, seria a alternativa preferencial. Se isso não for possível legal ou politicamente, a outra alternativa é que se tenha um critério, por exemplo, da indenização pelo investimento efetivo, real, histórico, conforme registrado na contabilidade da empresa, na medida que esse investimento não tenha sido amortizado. Vejam que, em geral, a amortização, por regra legal, regulamentar, ela se dá ao longo do prazo da concessão, linearmente pelo prazo da concessão. Ora, se o financiamento tem necessariamente um prazo muito menor do que a concessão, em regra, em condições normais, o saldo devedor da dívida ele vai se amortizar muito mais aceleradamente do que o valor do investimento a ser indenizado. Então, se esses critérios forem bem amarrados, poderá ser facilmente demonstrado que o valor da indenização em qualquer momento de término antecipado do contrato seria suficiente, pelo menos, para responder e quitar o saldo devedor da dívida, né? Um terceiro ponto é o seguinte: muitas vezes vai haver necessidade, dentro desse critério da indenização pelo valor do investimento não amortizado, de fiscalização, de validação do valor dos investimentos. Por exemplo, aquele concessionário que faz investimentos com partes relacionadas, etc. Ótimo, que se faça essa fiscalização, essa validação, mas dentro de um prazo previsto no contrato, 6 meses, 1 ano, que seja, dentro de critérios previamente estabelecidos, para que esses valores possam ser validados num prazo razoável após a realização dos investimentos. E não haja espaço, de novo, para que isso se torne um litígio lá na frente, quando, eventualmente, a indenização tiver que ser paga. Um quarto ponto que foi tocado aqui, muito importante, no caso da encampação, essa preocupação é menor, porque a legislação diz que a indenização deve ser paga antes do término do contrato e assegura ainda lucros cessantes, né? E não há que se falar em abatimento de multas, indenizações. Mas no caso da caducidade, ou seja, do término antecipado da concessão por culpa do concessionário, é fundamental que o valor da multa que vai ser abatido dessa indenização seja previamente, objetivamente previsto no contrato. Idealmente que ele tenha um limite, como, aliás, é muito comum em matéria de multa, não necessariamente desse tipo de multa, mas fica a recomendação de que haja um limite para essa multa e para os danos que sejam indenizáveis nessa hipótese, idealmente para que eles possam, no extremo, consumir todo o valor da parcela da indenização que serviria a reembolsar o equity do acionista, mas sem consumir aquele valor destinado aos financiadores, ao pagamento do saldo devedor da dívida. Quinto ponto: se a gente estiver falando de parcerias público-privadas em sentido estrito, aquelas que contam com pagamentos do poder público e que em alguns países, como no Brasil, contam com estruturas de garantia, é recomendável e ideal que essa estrutura de garantias cubra também as obrigações pecuniárias decorrentes de eventual indenização. Como, aliás, muitas vezes é o caso, já muitos estados, o estado de São Paulo, dentre outros, adotam essa previsão na sua estrutura de garantias. E, por último, sexto ponto aqui, seria o tratamento do prazo de pagamento. Se for encampação, obviamente, por exigência legal, esse pagamento tem que ser feito antes do término da concessão, como condição do seu término, e em dinheiro, não em imóveis ou em ativos fictícios. Se a gente estiver falando de caducidade, é importante que esse pagamento, desde que aqueles critérios tenham sido estabelecidos objetivamente, tanto do investimento quanto da multa a ser aplicada, etc., que se tenha um prazo curto para pagamento e que se possa prever, inclusive, como condição da outorga daquela concessão a um novo
concessionário, que seja pago o valor da indenização nesse contexto. Muitas vezes esse valor pode ser pago, inclusive, pelo novo concessionário, como em geral é o caso no contexto de relicitação. Enfim, com essas todas recomendações, obviamente, no cenário ideal, teríamos as condições favoráveis e propícias para a atração de investimento e, sobretudo, de financiamento em condições favoráveis de project finance, non-recourse ou limited recourse. Na realidade, muitas vezes não será possível adotar todas essas recomendações, mas pelo menos uma combinação que assegure previsibilidade e clareza e permita ao financiador ter a segurança de que, no caso do término antecipado da concessão, qualquer que seja o cenário, ele vai poder contar com aquela indenização como parte do seu pacote de garantias. Obrigado. Muito obrigado. Temos muitas perguntas adicionais, mas o tempo terminou. E quero agradecer novamente a participação de vocês, Patrício, Virgílio, Marco Aurélio, Roberto, e pela ajuda e participação aos envolvidos nesse movimento do documento, especialmente a Marco Siqueiras, que desenvolveu o documento para esta fala. Sabemos que hay muchos temas adicionales y preguntas que quedan pendientes, por eso los invitamos a visitar la página del BID en publicaciones y bajar el documento completo. IDB page publications the following day. Compensation for early termination of contracts in Portuguese, Spanish, and English, where you'll find more information about the theme. I wish to thank you for your attention and see you soon.